Fala pessoal, deu algum bug na internet que travou. Vamos esperar aí para recomeçar de novo a live. É bom que a gente não perde e só ganha, né? Porque vai ter mais tempo para a gente conversar. Deixe André voltar aí. Não sei se aconteceu algum probleminha lá com a internet dele ou foi com o celular. Que aqui já tá tudo beleza. Deixa eu ver se eu consigo mandar um convite aqui para ele. Pelo horário também, às vezes, o Instagram fica caindo a conexão, porque muita gente está fazendo live esse horário e aí o próprio sistema não aguenta. Mas ele voltou aí, vamos ver agora. Bora. Pronto, agora foi. Tinha Pronto. travado naquela hora. Eu não sei se foi você, se foi a Sim, mim, sim. porque a minha tela ficou preta, eu tive que inclusive, desbloquear a tela do celular de novo e tal. Sim. Não sei o que aconteceu. Você Ah, estava me falando do teste de. Você tinha batido o recorde de 1 minuto, que hoje, às vezes, você é, olha o Training Peaks de alguns amigos, de alguns clientes. aí a gente se desafia. Olha, o teu Training Peaks no 1 minuto tá dando como fraco, categoria 5. Opa, pera lá, vamos brigar e tal. E, e aí eu saí para bater o meu, que tava a minha barrinha mais fraca era de 1 minuto. Eu tenho um sprint curto bom, FTP mais ou menos. Eu Sim, não sou um sim. passista, não sou um cara de contrarrelógio. Eu sou um cara mais de, opa, deixa eu me desafogar e aí eu sento a lenha de novo, Isso. né? É legal, é legal. Aí, ó, na parte de ciclismo, olha só, eu preciso postar isso, cara. É coisa de 2005 que estava na minha mãe. Eu tenho uma pasta inteira aqui com os treinos que eu recebia do coach Ah, da época que você estava competindo, da época que eu estava isso. competindo pro, e aí tem umas coisas muito loucas. Olha as anotações, ó, Isso. as anotações para eu levar. Eu punha isso daqui no bolso da camiseta, ó. E o pessoal está reclamando hoje quando a gente não faz o treino estruturado em bloco e não vai direto para o Garmin, né? As pessoas, mas Rafa, você não estruturou o treino, eu já quero. Sem saber que antigamente estava todo mundo andando com folha de papel e às vezes molhava, perdia o treino, não sabia o que tinha que fazer, né? Tem que olhar Exatamente. Ou se antes, pedalava muito perto, você tinha o frequencímetro, se pedalasse muito perto com outro pegava cara, dava interferência. interferência, isso mesmo, isso mesmo. Hoje em dia, É, hoje em dia o ó, pessoal está querendo no mole. olha que legal aqui, ó. Em geral eu tinha segunda-feira off, segunda-feira era off, de terça e quinta tinham 2 treinos, 700K essa semana, 685 essa semana, 620, 500, Aí no mês já está Pelotão batendo da mais. Morte. Isso é legal você ter esse seu histórico, porque tanto serve como para você analisar e ver seu desempenho ao longo do tempo, para também você montar uma base, né? E saber como você evoluiu, como você também pode estar orientando as pessoas como se comportar dentro do esporte. Exatamente. Isso é muito legal. E é legal porque eu senti na pele, nutricionalmente falando, o que eu passo para os meus clientes, né? Perfeito. Então, eu sei direitinho o que é você fazer um café da manhã muito reforçado e aí se sentir mal no treino. Eu sei o que é você começar o treino em jejum e eventualmente até o treino iniciar bem, porque o treino em jejum ele até começa bem, Sim. porque como você está vazio, você está sem a digestão ocorrendo, então o corpo rende bem, mas ele rende bem na primeira hora. Depois daí, ó, só Isso, ladeira isso. abaixo. Então eu não trabalho com jejum intermitente. Mas eu com jejum intermitente não, desculpa, com o Com treino em aeróbico jejum. de treino de Mas jejum. também eu não trabalho, com aquela história de, pô, eu vou pedalar 5 horas hoje.
Então eu vou fazer 5 cafés da manhã. Pô, não vai rolar. Não vai rolar. Vai cair mal, eu vou me sentir mal, eu posso me sentir fraco, eu posso ter congestão e ficar com dor de cabeça, dor de estômago, eu posso vomitar, eu posso ter eventualmente até um desmaio por causa dessa congestão. Né? Aquele negócio que a gente fala para os filhos. Tem filho? Não, teu não, mas já ouvi muito de pai e mãe. Não come muito e não vai jogar bola, não vai correr, não vai para televisão. Não vai para piscina, principalmente, né? Imagina, se você está jogando bola e desmaia é uma coisa. Agora, se você está na piscina e desmaia, dançou. Dançou. E adulto treinado pode ter congestão. Com lógico certeza, que pode. Com certeza. Então não dá para a gente fazer um baita café da manhã achando que vai garantir um treino mais longo. E muito menos, se você acabou de fazer o café da manhã, você já sobe na bike e já sai para fazer o tiro de 1 minuto. Vai fazer um tiro de 1 minuto digerindo uma tapioca com suco. Você vai botar tudo para fora. Tudo para fora. Olha esse outro aqui que bonitinho, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Janeiro. Cada númerozinho desse já tem é a quilometragem de um treino de janeiro. Então eu tenho tudo, ó, janeiro, fevereiro, março, não sei o quê. E as médias. Olha a média de janeiro. Janeiro eu rodei 2.200 quilômetros. Eu não saía de casa para fazer menos do que 99,7K. Show de bola. Olha isso, teve outro mês aqui, outro mês, 92. Olha só, março. Março, 105K de média por treino. Imagine. Quanto deu no mês o volume total? Mais de 3. Mais de... no potencímetro. Se não ia ter a potência média, tudo, né? Imagine o gasto calórico. Imagine o gasto calórico de um atleta de ciclismo, não é profissional. Seja ele aqui no Brasil, World Tour, um gasto calórico diário gigantesco, né? Ó, vamos falar sobre isso, ó. Por exemplo, média de gasto calórico de Tour de France nas etapas, 6 a 7 mil. Não dentro da etapa, né? Mas nas 24 horas. Né? Nas 24 horas. Então o cara tem 4, 5 mil calorias de gasto calórico na etapa e mais 1.000, 2.000 em função do corpo funcionar nas 20 horas. Se manter vivo durante o dia, né? Exatamente. Já ouviu falar do Race Across America? Sim, sim. Chega a 18 mil. Imagina. Acredita? 18 mil calorias. E o que é interessante é o seguinte, principalmente no caso de Race Across America. Eu falo muito dessa prova porque eu já fui 5 vezes para lá. Né? Eu já acompanhei 5 vezes equipes lá. Equipe e solo também. Já fui algumas vezes para solo. E lá você percebe que o corpo ele não tem condições de repor 100% do que ele gasta. Então, todos os dias existe um déficit. Na categoria solo, né? Na categoria solo. Todos os dias existe um déficit. Então, se o cara não tiver treinado aerobicamente muito bem, ele não vai conseguir suprir o déficit de energia usando gordura. E aí ele quebra. Se ele tiver muito bem treinado, muito zona 2, muito zona 1, virar a madrugada várias vezes em zona 1, zona 2, o corpo não consegue ao longo da prova suprir próximo de 8 mil calorias via gordura por dia. Então é outro mundo, aí já é outro mundo, foge inclusive do que seria um Pro Tour. Inclusive já foge do Pro Tour. Quer ver um outro negócio legal que a gente pode falar de Pro Tour? Lembra daquela vitória do Chris Froome na subida na Itália? Sim, sim. Que ele fez o ataque faltando 80 quilômetros, fez um ataque na penúltima montanha, fez a última montanha quase que inteira. Sabe quanto que deu? Eu acho que essa penúltima montanha, eu acho que ele atacou por 12 minutos, 480 watts de média em 12 minutos.
480. E depois ainda tinha a última montanha, que seria a da chegada mesmo. E isso é prova após prova, dia após dia o cara ainda consegue fazer. Era a última etapa, né? Era a penúltima etapa essa daí. O cara já estava, obviamente, com volume de desgaste. Agora, o interessante, esse Giro, né? Esse Giro de Itália que ele foi lá e fez essa loucura na penúltima etapa, foi interessante pelo seguinte, vários aspectos. Primeiro, em geral, o atleta de Tour, o cara não perde peso ao longo do Tour. Alguns até ganham. Por quê? Porque eles estão numa dieta muito mais rica em carboidrato e calorias do que eles normalmente fariam. Então, muitas vezes, tem até um exagero calórico nesse período. Pode ser que eles ganhem peso. O Chris Froome perdeu peso propositalmente por causa da última etapa. Pouco peso, acho que foi 1,5 kg, 2 quilos, mas, cara, corre-se o risco do cara quebrar. Né? Se ele está controlando caloria no meio de um tour, corre o risco de quebrar. Aí, vamos lá. Segura... Aí, seguindo. Nessa última etapa, eles fizeram uma estratégia interessante, mas, cara, eu que sou nutricionista tupiniquim, cara, eu já faço com um atleta meu que faz letap, que faz não sei o que, há um tempão, cara. Eu não sei por que o negócio deu tanto bafafá, né, quando ele fez. Que é o seguinte, o cara quando fez o ataque, ele tem que economizar peso. Então, ele não carregou garrafa nenhuma. A equipe colocou, não sei se nessa penúltima montanha, mas na última sim, a cada 2K da montanha, ele colocou o staff dele com alimentação. Então, o Froome não precisava carregar nada. Ele recebia a garrafa, usava por 10 minutos, jogava fora. E aí é o seguinte, então ele tinha essa estrutura que garantiu um suporte nutricional muito melhor, principalmente no final de uma etapa, que o cara já está com um desgaste importante. Outra coisa interessante, eles avaliaram o perfil de altimetria e quanto tempo ele ia ficar entre uma montanha e outra, quanto tempo ele ia ficar no plano, quanto tempo ele ia ficar em cada montanha dessa última etapa, para saber exatamente o que ele ia colocar. Será que eu vou colocar na última etapa que o cara vai atacar e vai ficar com o coração lá na lua? Será que eu vou fazer o cara ficar comendo barrinha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É suplemento líquido. Então, os caras previam, você vai fazer o plano junto com o pelotão, então não vai ter muito desgaste. Vão ter 30 minutos de plano nessa parte inicial da prova. Então, nesses 30 minutos, você vai gastar 700 calorias. Estou dando um número aproximado. 700 calorias. Nessas 700 calorias, eu quero que você reponha 250. E você vai repor 250, sendo uma barrinha e um pouco do pó na garrafa e tudo mais. Então, ele ia fazendo isso. Neste momento aqui, eu quero gel. Neste momento, eu quero só a garrafa com pó. Entendeu? Isso é uma puta sacada, mas é um negócio que, cara, na minha opinião, é o básico do básico. Sim, Entendeu? É o básico do básico. E eles, com a estrutura que tem, com certeza conseguem fazer isso muito mais fácil até, né? Muito mais fácil, é lógico. Como, por exemplo, essa história de ter um cara a cada 2 km na subida. Mas cara, para mim é um negócio que você, se tivesse como espectador lá no Tour de France e o cara falasse para você, pega essa garrafa vazia e põe no bolso para você de presente. E essa outra que tem o suplemento, você entrega para o Chris Froome quando ele passar. Você vai pensar 2 vezes se você vai dar para ele ou não? Claro! Com certeza, tô aqui. Porque eu quero dar para você a garrafa. Porque nas últimas montanhas não podem ter staff, né, da equipe, se eu não me engano, para poder dar. Pode ser até o público, mas não pode pegar... Não pode pegar... faltando 20K. Faltando 20 K. Faltando 20K. Inclusive o Alaphilippe perdeu a camiseta amarela esse ano por causa disso. Ele perdeu segundos de penalização. Foi punido, por causa de ter recebido, faltando menos de 20 km, alimentação. Tá vendo?
Como é que pode uma equipe de ponta, com o cara de camiseta amarela, fazer uma cagada dessa, cara? Realmente. Não é verdade? Não conhecimento Então, da regra, né? não é não conhecimento da regra, é achar que vai Que não passar. também. É, pô, não é possível. Quando E você fala, fala, quando você falou da estrutura e da estratégia de não dar o sólido, principalmente dar o líquido ou o gel, justamente por causa da digestão, do processo digestivo e dificultar mais ainda com que ele conseguisse manter uma média alta, frequência cardíaca alta, imprimir força no pedal por esse processo, né? exato, exatamente. É difícil dizer o quanto você vai perder de performance dependendo do que você estiver comendo. E Mas ainda realmente tem isso. perde. É difícil dizer, é difícil. Cada pessoa vai responder de um jeito diferente. Tem pessoa que é girafa não, avestruz, vai qualquer coisa. É, Agora tem gente que se você der uma barrinha pro cara, um gel, cara, eu já tive um atleta de maratona que ele foi evoluindo nos treinos, visando maratona, mas toda vez que o treino dele passava de 22K, ele vomitava. Toda vez. E aí você ia pelo livro, né? Os livros de fisiologia sim. e tudo. Cansado, que eu tô cansado de ler e tal. Pô, o cara precisa receber 50 hora de carboidrato, então se for em gel, tem que ter 2,5 géis por hora e tal, para um cara que tá com esse nível de aptidão e não sei o quê. Porra! E o cara vomitava no meio do negócio. Ah, vamos trocar o gel. Passava mal. Vamos trocar o gel e vamos pôr alguma coisa vamos pôr balinha, aquelas balinhas de Sim, mastigar, sim, de de carboidrato. carboidrato. Passava mal também. Cara, eu tive que esquecer o livro e baixar para quase zero a alimentação do cara, porque ele tem um processo digestivo muito lento. Então eu preciso garantir as 24 horas anteriores para que ele inicie o treino com boas reservas, porque durante o treino não vai rolar. É verdade, Entendeu? Tem que ser verdade. tudo muito fracionado, porque ele não aceitava, passava mal. É o que a gente fala que às vezes a gente tem que largar um pouquinho o papel e tratar o aluno, o cliente, o paciente, né? Porque, Escutar, tem que saber porque quando a gente escutar. pega só lá na literatura, vai ter uma coisa, mas quando vai para a realidade, não bate, em alguns casos, né? Então, é Exatamente. muito bom a gente aprender a escutar nosso corpo, escutar a pessoa que a gente está prescrevendo o treino, no seu caso, todo o suporte nutricional, para poder dar ter esse feedback, né? Porque não adianta ele falar, Exato. eu estou ficando com fome, eu estou quebrando, estou vomitando, e você, não, você precisa de carboidrato. E colocando o carboidrato para ele, ele não estava se sentindo bem, Exatamente. né? Ele O conseguia errado é fazer você, não sou eu que estou isso. errado. O errado é você, se vira. Um, Não, não é assim, não. um, A gente ex- tem que descer um pouco, isso. descer do pedestal e respeitar. Um Cada exemplo. pessoa é única, é isso mesmo, André. Verdade, verdade. Um exemplo que você deu lá no curso, que a gente fez, foi um triatleta que ele estava fazendo o Ironman, e aí quando a gente pegou o gráfico, que a gente até usou como um exemplo lá, pegou o gráfico dele no Training Peaks, tudo, ele tinha quebrado em um tempo. E aí você olhando, Cris olhando, e descobriu, quando foi conversar com ele, perguntou se ele não estava bebendo água. E ele não estava bebendo água durante a prova. Ele falou, não, me esqueci, na adrenalina lá, não estava bebendo água. Então, naquele momento, a gente consegue ver pelo gráfico que ele quebra mesmo e não consegue nem mais completar a prova, no tempo que ele não quis mais nem se hidratar. Então, mostra a importância também, não só do carboidrato em gel, sólido, mas também com a hidratação. Né? Simplesmente beber água, É, ele não bebeu água e quebrou. E ainda fazendo uso de exatamente. carboidrato. Aí piora a situação, né? A pessoa já está desidratada. E ainda coloca gel, bala de carboidrato, piora, né? Vamos falar sobre esses dois aspectos. O que colocar na garrafa em termos de calorias e o que colocar na garrafa em termos de líquido, né? Sim, Ah, deixa eu só responder uma coisa aqui para a Andréia. A jogo Andréia de duro. perguntou a respeito do gel, gel manipulado. Tem algumas farmácias de manipulação que fazem o gel, sim, tá? Eu não trabalho manipulando gel.
E é muito difícil essas farmácias fazerem isso também, porque exige uma condição sanitária, uma estrutura física do laboratório muito diferenciada para poder manipular gel, porque como vai água, aquilo precisa ser vedado de forma muito garantida, precisa ser produzido de forma muito estéril, né? Então, porque senão vai crescer coisa indevida lá no meio. Então, eu não trabalho com gel manipulado. Eu dificilmente, inclusive, trabalho com gel. Em geral, eu uso a comidinha, a gente pode falar isso daqui a pouco, com docinhos e bisnaguinha, não sei o que, esse tipo de coisa, e pó na garrafa. Tá? Para quem já tem o histórico de usar gel, principalmente corredor, né? É mais difícil o corredor Sim. ficar com um monte de garrafa na mão, né? Aí sim, aí tem géis, tem alguns géis mais à base de palatinose, alguns géis mais à base de maltodextrina e tudo mais, e toca a vida. Então vamos lá. Você me falou da questão da desidratação. Vamos falar para o público baiano aí que está num verão o ano inteiro. Isso. Né? Eu atendo bastante gente de Fortaleza, Aracaju, Manaus. Cara, Manaus É um carro. É o frio quente. deles é 25 graus, cara. 25 graus. E então, a parte de hidratação. Essa, diferente da parte de carboidrato, não existe um recomendado muito certeiro. Tá? Existe uma faixa. Então, por exemplo, se você vai treinar aí no litoral da Bahia, que é quente, que é úmido, e você vai pegar sol, você não está indo às 4 da manhã, você está indo às 8 da manhã. Sim. A tendência, 1 litro e 200 por hora. Tá? Isso é um aproximado. Agora você está em São Paulo, é um tempo um pouco mais seco, então você não produz tanto, você não escorre tanto, e é mais fresco, 700, se pegar sol, 700, 800 por hora. Esses dias de muito frio aqui em São Paulo, se você for pedalar 4 da manhã, igual eu faço e tal, cara, você tem que se forçar a beber. Porque você pedala 3 horas E não quer beber. e não perdeu quase nada em termos de líquido. Só que se você não bebe água, significa que você não está bebendo carboidrato também. Não é? Não tem como, não, né? Ok. Então, a forma mais garantida, já que não existe um número certeiro para hidratação, é você se pesar antes e depois do teu treino. Então Tá? já vou te fazer uma consultoria aqui agora. É bom que você já Vamos lá. tira a minha dúvida Me dá e um tira exemplo, me dá um exemplo prático aí. todo mundo. Eu costumo orientar. Se eu tiver errado, pode meter a faca e reclamar. Eu costumo orientar alguns atletas a fazerem um teste de 1 hora. 1 hora. Ele pega um circuito, ele pega indoor. Se ele faz mais treino indoor, ele faz no rolo, na spin. Se ele faz perto de casa, em um circuito, ele faz, se pesa, faz 1 hora sem ingerir nada de líquido. E quando volta desse treino, ele se pesa. Isso para ele ter uma noção de quanto ele perdeu em peso, para ele poder começar também a fazer a ingesta de água depois. Então, vamos dizer que ele perdeu 1 quilo, ele fala, poxa, eu tenho que consumir mais ou menos 1 litro de água durante esse treino. Tá muito errado, tá certo? Me conta aí. Não. É uma estratégia. É uma estratégia, mas eu faria de uma forma ainda mais fácil. Sim. Leva a hidratação, toma a livre vontade, né? Leva 1 litro, ou leva meio litro, leva 50 ml, Sim. deixa à vontade, não precisa restringir. Só que se pesa antes e depois do pedal. Então, 70 quilos antes, ingeriu 1 litro durante, vamos supor, ingeriu 1 litro durante um pedal de 2 horas. Então, 500 por hora. Certo. 70 quilos, e ele terminou com 7,7. Então ele perdeu 3 quilos, o delta foi de 3 quilos. Só que como ele ingeriu 1 litro, a perda foi de 4. Foi de 4. 1 ele conseguiu repor. E os outros 3? Isso. Aí é o seguinte, nossa, mas calma aí.
Quer dizer que ele precisaria ter bebido 2 litros por hora? De certa forma, sim. É viável? Não é. Não costuma ser. Não costuma ser. Então, o que você faz? O cálculo é o seguinte: você começa a ter prejuízo fisiológico quando você perde 2% do peso corporal. Então, um cara de 70 quilos, 700 gramas, 1%, 1,4 kg, 2%. Então, se o cara perdeu 4, repôs 1, então foram 3. Teoricamente, ele ficou no déficit de 1,5 litro, porque o outro 1,5 ele poderia realmente ter perdido sem ter déficit. Sem perder Então, performance, sem perder desempenho, né? exatamente. Então, você que trabalha diretamente com atletas, eu que trabalho diretamente com atletas, insiste para o cara se pesar antes, ter uma ideia de quanto ele ingeriu durante, também não dá para ele ficar pegando garrafa de um, garrafa de outro, e toma Coca-Cola, e toma não sei o quê, e depois perde a conta realmente quanto que ele se hidratou. Mas pesou 70 quilos antes, terminou com 69, tá legal. Pesou 70, terminou com 67, é mais do que 2%. Então, ó, precisa insistir pro cara. Que estratégia ele vai fazer? Eu vou parar no meio do caminho e comprar água, eu vou levar uma terceira garrafa no banco de trás, eu suo demais, mas eu sou ciclista, eu não sou triatleta, eu não tenho aquele suporte traseiro. Se vira, mano, põe o suporte traseiro. É isso, é verdade. Entendeu? Põe o suporte traseiro, ou então vai subir no coqueiro e pegar um coco no meio do caminho, cara. É porque é uma queixa até dos atletas, principalmente o atleta amador. Ele quer fazer o esporte, ele às vezes tem até a boa vontade de querer treinar, mas quando ele depara com essas dificuldades do tipo, Rafa, eu tenho que levar 3 caramanholas, eu tenho que levar 4, eu não tenho equipe, então o cara leva só 1 ou leva 2 e prefere perder peso, perder performance para poder não levar uma garrafa a mais, ou então parar, ou então pedir até, porque tem gente que leva 3 e só consome uma, né? Aquele cara super precavido, que ele vai levar um bocado que vai ser distribuído, né? E principalmente o atleta que não tem equipe, né? Aquele cara que contrata um treinador porque ele quer melhorar a sua performance e ele não tem uma equipe que vai presencialmente com ele, aquele cara que gosta de participar de final de semana, do pelotão, da região dele, e aí ele fica com essa dificuldade. Né? Se ele parar para comprar, ele sobra. Então, aí ele tem que fazer o quê? Tem que levar mais, não tem jeito. Porque senão ele vai perder performance de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Exatamente. Exatamente. Tem gente que é meio camelo. Tem um cara que é da elite e faz muito rachão aqui em São Paulo. Participa de tudo quanto é rachão e tudo mais. O cara é pequenininho, pedala que é um animal, Eu, às vezes, sobro de roda do cara. E o cara sai de casa... Já imagino. Até começar o treino já passou, sei lá, meia hora. Faz um pedal de 2 horas, arregaçando. Termina o pedal e ainda vai voltar para casa meia hora. O cara tem meia garrafa de água, nem carbo traz. Nem carbo ele traz. Aqui tem uma... É muito animal, é muito animal. Quem é, Andréia? Quem é? Escreve aí. Aqui tem um atleta veterano. Até aqui, ó. O Newton Orlando é um atleta que eu estou atendendo, médico lá de Manaus, ó. Ele já está falando aqui, ó. Manaus, não, que 30 graus nada, é 40. 40 já tá frio, né? 40 graus, ó. Vamos continuar falando a respeito da hidratação, sim. Vale, tem muito assunto. A Andréia está perguntando novamente aqui, ó. Bebe muito água. O Beto falou mochila de hidratação. Mochila de hidratação é legal pra caramba. Sim, não é? Sim. É legal. A gente acabou não falando sobre isso. A gente geralmente não leva na bike de speed porque pode atrapalhar aerodinâmica, peso a mais, mas se o cara... E também existem alguns estudos dizendo que força um pouco a cervical, pela posição que você fica diferente do mountain bike. E aí não é muito utilizado
a mochila de hidratação. Aqui em Salvador tem Ah, um atleta entendi. veterano, ele já vai virar veterano já. Só que ele é um atleta conhecido no Brasil todo. O nome dele é César Jandaia. Tem o apelido dele, César Jandaia. Ele sai dessa mesma forma que seu amigo sai, com uma garrafa, faz o treino de 100, de 150 quilômetros, volta para casa, ainda tem água na caramanhola, não come nada, e ele ainda só tem um rim. Ele só tem um rim. Um rim. Eu falo, o que é isso, meu Deus? E ele aguenta e É não por tá... isso. Não, então. Mas é por isso que ele não precisa repor nada durante, porque o rim dele não Não tá elimina sal nenhum, né? Não tá produzindo urina, não tá nada. Puta, coitado do aí cara. tá desidratado, tá lá. Então, o pior é que fazendo isso, ele vai perder o único rim que ele tem. É o que a gente fala para ele. Ele vai perder o É, único rim que ele tem por sobrecarga. Então, ó, vamos continuar aqui, ó. A Andrea perguntou: água é a melhor forma de hidratação? Não, não é. Pelo seguinte, ah, ah, cada litro perdido de suor tem variação de pessoa para pessoa, mas de um modo geral, cada litro que a gente perde de suor no exercício perde 1 grama de sal. Tá? Aproximadamente 1 grama de sal, que dá uns 450 miligramas de sódio. 450 miligramas de sódio. Então, se você está ao longo do teu treino repondo só maltodestrina com água, você não está repondo sal nenhum. Você não tem estoque de sal no corpo. E aí, ó, vai dar pau. E vai dar pau neurológico, isso. vai dar pau na coordenação muscular, vai dar pau no coração. Tá? Então, você já viu aquela final, eu acho que é o Ironman do Havaí, de 96, que a Fernanda Keller foi terceiro, e as duas que estavam na frente dela foram ultrapassadas pela Fernanda Keller, faltando 50 metros, e as meninas estavam engatinhando. Engatinhando não é porque elas estavam fracas, é porque quando elas ficavam em pé, elas caíam. Assim, ó. Imagina. Assim. Você lembra na Olimpíada de Los Angeles, aquela maratonista sendo carregada para a linha de chegada? Cara, isso é cagada. Cagada nutricional da pior espécie. Onde já se viu uma atleta olímpica, onde já se viu uma atleta experiente fazendo Ironman do Havaí, cagando na reposição ou de água, Sim. ou de sais, ao longo de uma prova dessa, cara. É muita viagem, é muita viagem. Se fosse a Fernanda Keller, ainda dava risada pra câmera ali, ó. Ha! Boboca, e passava, entendeu? Sim. Não tem mérito nenhum, não tem que aplaudir uma mulher dessa, um homem desse, de jeito nenhum, foi cagada. É profissional, tem gente por trás para dar suporte, que faz um negócio desse. Então, ó, seguinte, por que o isotônico chama-se isotônico? Porque ele vai repor os sais que foram perdidos, mantendo o corpo constante. Isotônico é a mesma concentração de sais. Então vai mantendo o corpo constantemente reposto. Então, o isotônico não precisa ser necessariamente o Gatorade. O isotônico pode ser o pó formulado com sais, e aí você coloca na quantidade adequada na garrafa. E Sim. pronto. Uma dúvida. Muito eu já ouvi falar sobre a pessoa fazer só a reposição de líquido, um exemplo, somente com o isotônico, não usar água, ela poderia até acelerar o processo de desidratação. Então, isso já caiu por terra? Ou Sim, sim. A questão do isotônico, imagina um isotônico que já está pronto. Um Gatorade, por exemplo. Certo, independente né? da composição corporal de cada um, né? Peso, tamanho, esporte. Não, independente de composição corporal. Certo. O que precisa ser pensado na hora de repor água e sais é o quanto ele está perdendo de água e sais. Tudo bem. Certo? Então, é o seguinte. Imagina que eu estou em São Paulo, no inverno, em que eu mal perco 400 ml de água por hora, mas eu preciso, porque eu estou pedalando forte, porque eu sou forte, preciso de 60 gramas de carboidrato por hora.
Cada garrafa de Gatorade tem 500 ml e tem 30 gramas de carboidrato. Eu preciso de 60, senão meu corpo não sustenta aquele exercício por muito tempo. Portanto, eu precisaria de 2 garrafas por hora. 1 litro, portanto, por hora. O que eu vou fazer com o meu corpo se eu tomar 1 litro de água, de Gatorade, no inverno de São Paulo por hora? Eu vou parar a cada 500 metros para fazer xixi. Porque vai ser um volume de líquido muito grande. E o corpo não está perdendo. Então, é o seguinte, aí eu vou ter uma ingestão muito grande de água, eu vou ficar fazendo xixi toda hora para dar conta de consumir aquele carboidrato que eu precisaria. Então isso já é um ponto negativo das bebidas prontas. É você não conseguir controlar a dosagem do que tem dentro. Agora também tem o outro lado, que é o seguinte. Cara, eu preciso ingerir, porque o meu nutricionista pediu, um comprimido de sal por hora. Só que eu estou no inverno de São Paulo. Eu não estou perdendo líquido quase nenhum. Eu preciso ficar ingerindo um comprimido de sal por hora? Entendi. Não, é lógico que não. É lógico que não. O comprimido de sal por hora é para repor o que você... Se você estiver realmente perdendo líquido. Um comprimido de sal tem ao redor de 320 miligramas. Se eu falei que cada litro de suor tem 400 e pouco, significa que cada comprimidinho daqueles, que costumam ter mais ou menos uma formulação similar, é para 700, 800 ml de água. É uma garrafa. Então, se o teu pedal, uma garrafa dura 3 horas porque está muito frio, então é um comprimido de sal para 3 horas. Se você toma 1 por hora, vai estar... Você vai estar com uma solução hipertônica. Não é isotônica. Fica hipertônica. E aí o corpo tem dificuldade de absorver. E se conseguir absorver adequadamente, ele vai reter líquido, você vai terminar o teu treino inchado. Entendeu? Entendi. Vai ter que folgar a sapatilha, porque a sapatilha começa a apertar no pé. Vai ter que trocar o rim 6 meses depois. Né? Porque você está errando na dosagem. Então não adianta sair seguindo o livro, porque precisa ouvir o de orelhada e tudo mais. Aí vamos lá. Outro problema com relação aos isotônicos prontos. Eu tô lá junto com o Newton em Manaus, 40 graus, umidade do ar super alta, então eu mal comecei a pedalar, o capacete já está escorrendo. E aí eu tô perdendo 1,5 litro, 2 litros por hora. Aí eu tento repor isso com o Gatorade. Estou tomando 4 garrafas por hora de Gatorade. Quanto de carboidrato tem nisso daí? 120 gramas de carboidrato. Vai se entupir de carboidrato para conseguir repor a água que é necessária. Então, é um problema você trabalhar com os isotônicos prontos, porque você ou está subestimando o consumo de carboidrato, ou você está superestimando o consumo de carboidrato, ou subestimando o consumo de líquidos, sódio também. É mais difícil. Como uma bebida para atleta recreacional, perfeito. Água de coco, Gatorade e tudo mais, excelente. Agora, para atleta mais competitivo, precisa ser um negócio mais na ponta do lápis, feito por um profissional. Saber quanto ele pede, quanto ele vai ingerir, se ele vai tomar a Exatamente. água, a quantidade, mandar que manipular, ambiente né? ele vai treinar, o ambiente. O ambiente, se ele vai correr com vento, sem vento. A corrida, por exemplo, a taxa de suor é maior do que na bicicleta, porque você tem menos vento, tirando o calor do teu corpo. Refrigerando, né? Quem entende pra caceta disso daí, tá aqui com a gente, é a Dani Genovese. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi. Então, depois entra lá no Insta dela. Eu não sei se ela tá aí ainda. Ela falou faz uns 20 minutos. Faz uns 20 minutos que ela entrou aqui. Vou procurar ela.
Então, ela é o seguinte, ela só é bicampeã do Race Across America solo. Pronto, só isso. Só, Imagina. só isso. Com Só certeza ela vai isso. entender de. E nas 2 vezes que ela participou, ela foi recordista. Imagina. Animal, animal. Show. Ela pedala por 10 dias seguidos, 22 horas por dia. É. Imagina. Já deu para entender. Já deu para entender a figura, né? Rapaz, Já deu para entender. um gasto calórico de uma ó, pessoa dessa aí na prova, nos treinos, é o mercado todo. Então, o gasto calórico ocorre por causa do volume, porque a intensidade é É baixa. baixo aí. Né? A intensidade é baixa, mas a Dani Genovese ela é absolutamente fora da curva, inclusive em relação watt por quilo. Pela sua experiência, Totalmente, sim, totalmente fora da curva. que é magra, ela tem o percentual de gordura também baixíssimo, né? Percentual de massa magra também baixa, porque ela faz o esporte de endurance, e mesmo assim consegue gerar uma potência grande. Exatamente. Não vou falar os números dela aqui, mas realmente ele caiu. Isso é diferencial. Pela sua experiência como atleta e também por acompanhar vários atletas aqui no Brasil todo, qual a suplementação ou alimentação, uma prova, um treino, acima de 5, 6 horas, as pessoas comuns, os atletas comuns que existem para o Brasil, não o atleta profissional, aquele cara que tem até a bicicleta boa, que ele treina, tem uma assessoria, o que é mais viável para a pessoa consumir? Não precisa falar quantidade, se quiser falar marca, pode falar também, não tem problema, mas só para as pessoas terem ideia, porque também as pessoas gostam de achar que você vai estar passando, vai estar prescrevendo ou falando aqui uma receita de bolo. Para 1 hora você faz isso, para 2 horas você come tal coisa. E a gente sabe que não é bem assim, né? Mas o que é mais usado? Hoje a gente vê os atletas consumindo palatinose, aí tomam às vezes, alguns tomam proteína, até whey durante o treino, e a gente tenta orientar. O que mais é usado, assim, que você, pela sua experiência, pode dizer? Então, em primeiro lugar, depois que você acertou a quantidade de água necessária, você vai acertar a quantidade de sais. Então, eu já falei, inclusive, em números, quanto que precisa repor para cada litro de água que você perde no treino. E aí, o terceiro aspecto mais importante é o do carboidrato. E aí, o carboidrato é o seguinte, se você vai fazer um pedal mais leve, ou se você é um atleta mais iniciante, portanto, o teu gasto calórico não é tão grande durante o pedal, você pode ir num único tipo de carboidrato. De preferência, um carboidrato de absorção rápida. Então, você pode ir para maltodestrina, por exemplo. Mesmo que o pedal seja longo? No caso, um treino desse longo? Certo. Então, eu tô criando cenários. Estou criando cenários aqui. Então, a pessoa é muito iniciante, ou o pedal não é muito longo, dá para ir em um único tipo de carboidrato, o corpo consegue absorver, o corpo vai repor o que está sendo gasto, lindo, maravilhoso. Agora o cara começa a ser um amador mais interessado no negócio, e aí ele começa a entrar para esses eventos mais longos, aí ele já tem que se preocupar com outras questões. Primeiro é o seguinte, o evento vai ser mais longo, consequentemente ele precisa repor mais energia por hora. Se você vai fazer um pedal de 1 hora, e vai gastar 700 calorias, o pedal é de 1 hora só. Se você tiver feito um pouco de uma alimentação boa na véspera e um pouquinho antes daquele evento, daquele treino de 1 hora, teu corpo tem reserva suficiente para isso. Agora o pedal já começa a ficar por 1h30, 2 horas, a cada hora você já tem que começar a repor alguma coisinha. Então, se você está gastando num pedal de 2 horas 1.400 calorias, 700 por hora, você vai repor 20% disso. Nunca vai se preocupar em repor 100%. Sim. Cuidado, tá? Eu gastei 1.000 no treino de hoje. Precisava ter consumido 1.000 calorias. Não existe isso. Não existe isso. Se você tentar consumir o quanto você gasta, você vai entupir. E aí, maravilha. 700 por hora, repõe 20% disso, de preferência à base de carboidrato, pode ser carboidrato
um único tipo de carboidrato, beleza. Agora, o pedal começa a ficar mais longo, você não vai repor só 20% do gasto a cada hora. Você começa a repor 25, 30. Então você começa a diminuir o déficit calórico a cada hora. Ao invés de ter 500 calorias de déficit calórico, você passa a ter 400, 350. Por quê? Porque como o evento vai ser muito longo, esse déficit calórico ele vai se somando a cada hora. Se o déficit é grande na primeira hora, na segunda, na terceira, na quarta você quebra. Por mais que você esteja ingerindo um pouco de carboidrato, gel, alguma coisa do tipo. Então, aí você começa a ter que ler a respeito, consultar um profissional que entende da história, para saber se eu vou ficar no Gatorade ou se eu vou começar a consumir alguma coisa melhor. Entendi. Essa coisa melhor é o seguinte. Então, água e sais, maravilha, a gente já falou. E com relação a carboidrato se você tiver que repor uma quantidade maior de energia por hora, que seja com mais de um tipo de carboidrato. Então, a maltodestrina, por exemplo, é um carboidrato complexo, mas é só glicose. Então, é um único tipo de carboidrato, só glicose. Ele só vai ser absorvido pelos receptores de glicose. Agora, se você puser maltodestrina com frutose, com açúcar de mesa, pronto, o açúcar refinado Sim. que você tem na tua cozinha. O açúcar refinado é metade glicose e metade frutose. Então ele já está começando a te dar um carboidrato diferente. Então você pega uma malto junto com açúcar da cozinha, já começa a ficar um negócio mais interessante. Aí você tem destrose, é um outro tipo de carboidrato. Aí você tem palatinose. Palatinose é muito rica em frutose também. E tem uma digestão mais lenta. E aí você começa a fazer esse mix de carboidratos. E aí um fator complementar que pode ser adicionado a isso são aminoácidos ou proteínas. Sim. Então você adicionar proteína ao longo do pedal, ele é bem-vindo. Mas não é você tirar um pedaço de queijo do bolso, tirar um pedaço de carne de sol. Carne. Entendeu? Não. É você colocar numa bisnaguinha um cream cheese. Sim. Por exemplo. É você ter um pouquinho de whey dentro da garrafa. Ah, mas fica horrível. Cara, mas tem suplementos Isso. hoje em dia que já tem um pouco de whey adicionado. Isso. O suplemento que eu desenvolvi numa fábrica aí da Bahia, ele tem 12% de proteína. E esse 12% de proteína está baseado na literatura. Porque em atividade de longa duração, a gente converte cerca de 10% das calorias ingeridas em energia via proteína. Então, se a gente não repuser proteína, a gente está degradando o músculo mais rapidamente. Está perdendo o músculo. Exatamente. Como é que a gente está de tempo aí, hein? É porque a gente teve que recomeçar. Eu acredito que ainda consiga mais uns... tem mais uns 10 minutos, né? Uma coisa, 10, uns 15. 10, 15 minutos. Outra coisa que você falou aí que deixou uma deixa fantástica para quem está começando. Se atentar ao tempo que ele vai fazer o pedal. Né? Que você deixou bem claro que a pessoa ela vai sair para 5 horas, vai sair para 4 horas, vai sair para 3. Então, a competição, quando a pessoa vai participar de uma competição, ela já tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo ela termina aquela prova. Ela pega o atleta de elite do último ano, vê quanto a pessoa fez, depois vê o último, quanto tempo fez. Então, ela consegue já até medir e ter ideia pelo condicionamento dela, quanto ela vai precisar em tempo para poder acabar aquela prova. Então, se ela não tem um profissional para poder ajudar, né, um profissional da área de nutrição para poder elaborar isso tudo para ela, ela consegue equilibrar com essas ideias que você passou para todo mundo. Exatamente. Não só o profissional de nutrição, mas o educador físico. Sim, tem que ter um conhecimento. Né, o treinador dela vai sentar junto com o atleta para poder fazer essa estimativa de prova. Exato. Né? Olha, eu acho que pelo nível, pela potência média que você vai produzir, você vai fazer a prova para 5 horas, para 4 horas, para 6 horas. Né? Então, exato. Isso é para alguém que já está dentro da área, né? Um profissional de educação física que já atue diretamente com esse público, fica super tranquilo de fazer uma estimativa de tempo.
E aí essa estimativa de tempo pode ser passada para o nutricionista, caso o nutricionista não tenha Uma noção de como se comporta, uma né? noção da prova. Exatamente. Então, eu atendo muito ciclista e sou ciclista competitivo. Então, eu tiro de Fica letra muito mais fácil. a sentar na mesa com o cliente e saber, olha, essa primeira montanha você vai levar 20 minutos subindo. A segunda montanha você vai levar 30. Então, como a segunda montanha é mais longa, eu preciso que você reponha alguma coisa durante a montanha. A primeira montanha, que é de 10 minutos, não precisa repor nada. Se garanta na fase de plano, e essa montanha de 10 minutos você passa sem ingerir nada e vai ingerir só na descida, vai ingerir só no outro momento plano. Então a gente consegue fazer, imagina, pega um gráfico de Letap, por exemplo, a gente consegue determinar, separar por partes o percurso e saber o que fazer a cada parte. Ah, ó, tem hidratação no quilômetro 50 e no quilômetro 70. Mas não pare no 50, pare só no 70 por causa disso, disso e daquilo. Ou não, pare no 50 e passa batido no 70 por causa disso, disso e daquilo. Então, eu, como tenho bastante experiência já com isso, eu consigo determinar direitinho essas etapas de como separar uma prova, o que fazer e tudo mais. Que é o que a equipe da Sky fez 3 anos atrás com o Chris Froome. Uma coisa que aconteceu comigo, eu fui competir uma prova lá na Itália, teve um evento que a Confederação Brasileira levou vários treinadores daqui do Brasil para poder fazer o Gran Fundo Roma. Que legal. E aí, esses treinadores passaram pelo workshop lá de treinamento, a gente foi para a França, foi para a Espanha e para a Itália. E aí o Gran Fundo Roma, eu cometi esse erro, o erro da maratonista, que chegou lá rastejando, porque eu me programei para um determinado tempo de prova. E só que a organização ia ter abastecimento com X quilômetros. Eu, na minha ingenuidade, achei, não, eu consigo passar aqui, fiz minha programação, eu consigo passar aqui sem pegar o abastecimento. O que aconteceu? Lá, como era uma prova assim que qualquer pessoa também poderia correr, as equipes e até os participantes da prova, se você estiver lá morrendo e pedir um gole de água, eles não vão te dar, porque possa ser que aconteça alguma coisa com você, e aí pelo número dele a organização vai descobrir quem foi, e aí é um processo danado. Então, não pode dar nada para o atleta. Então, se você parar na casa de alguém para pedir, não vai te dar, ninguém vai te dar. Aconteceu o seguinte, eu sou mal para descer. Para descer e lá aquelas montanhas lá, a gente subiu uma montanha chamada Roca del Papa. Tem quase 20 quilômetros você subindo. Deu pesado, só gostava de ir para o sprint. A prova tinha quase 8.000 pessoas e você via um velhinho lá de 70 anos passando, atacando em sua cabeça e você, não, eu vou te pegar. E todo mundo indo. E eu queria chegar, minha ideia era chegar com os primeiros 600. Imagina o nível da prova. Eu queria chegar com os primeiros 600. Tinha atleta do Pro Tour que estava correndo para brincar na promoção, cancelaram, então eles ficavam sempre entre os 600. Eu tenho que chegar. Só que quando eu consegui alcançar esse grupo dos 600, que ficava uma moto separando, eu estava entre os 5 brasileiros. A prova estava muito legal. Eu quebrei de tal forma, porque eu fiquei sem caramaiola, caiu minha garrafa de água, eu fiquei sem caramaiola, sem nada, e no final ainda consumi Nutella, o desespero. Eu peguei, tirei o doce da caramaiola, o Nutella, que lá na Itália, onde você olha, tem Nutella. Eu peguei o Nutella e consumi. Então, a chegada era lá no Coliseu. Depois eu vou te mandar uma foto, que eu parei, veio um bocado de gente para tirar foto, para me entrevistar, que eu caí, fiquei lá no chão, estendido, totalmente quebrado. Então, eu ainda tive uma hipoglicemia rebote, que agora, estudando, eu estou vendo assim que isso é contraditório, né? Às vezes pode acontecer ou não. A literatura diz que não pode acontecer, outra literatura diz que pode acontecer sim, mas o fato é que quando eu consumi o Nutella, boca ficou seca, fiquei com aquela sensação mesmo de desmaio, de quebrado, total, tonto, começando a enxergar os escotomas, enxergando aqueles vagalumezinhos, e tive que acabar a prova praticamente arrastado pela bicicleta, nem era eu que estava mais pedalando. Então, por causa de um erro, né? Um erro de não levar meu abastecimento, não parar e também calcular errado a quantidade de tempo que eu ia ficar na prova. Então, uma prova que era para durar, demorou bem mais. E aí foi A
a Nutella não é de todo muito ruim para o exercício, Sim, porque tem bastante açúcar, sim, sim. né? Tem bastante açúcar, até valeria a pena. Mas como ela é muito concentrada de nutrientes, extremamente calórica, se você tiver desidratado, Exatamente. você não, você não tem saliva para diluir aquilo lá, você não tem suco gástrico para diluir essa Nutella, para aí ela poder ser absorvida. Então, uma vez que ela bate lá no intestino muito concentrada, o teu corpo não consegue absorver, cara. Então você não consegue recuperar direito o teu nível de açúcar. Chega a dar aquela sensação de enjoo que você tinha falado, de querer botar tudo para fora, É, que você deu exemplo do cara exatamente. correndo. Dá Exatamente. exatamente essa sensação. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, para a gente não ficar muito fora Sim. do tempo. Ah, eu vi aqui. Ô, meu meleca. É... Jogue duro aí. Ó, a Dani Genovese falando aqui, ó. Antes de gastar uma fortuna com suplementos, melhor consultar o nutricionista. Com É, então, certeza. como ela conhece o meu trabalho, ela sabe que ninguém sai do meu consultório com uma lista infinita de suplemento. Ninguém, ninguém, ninguém. Porque eu sei o que funciona e eu sei o que não funciona. Entendeu? Entendi. Para que eu vou ficar. ah, ah, Tem um trabalho científico muito legal de 2014 que ele enumera uma porrada de suplementos e ele fala: esse tem pesquisas realmente conclusivas, esses são inconclusivos, esse daqui não tem pesquisa suficiente. Cara, é só olhar na parte conclusiva. Eu tenho uma lista aqui de suplementos que eu sempre falo, que são cafeína, creatina, betalanina, né, esses os principais, os três que eu sei que comprovadamente funcionam mesmo, né? Aham, exatamente. Aí você entra nos aminoácidos essenciais. Sim, Aminoácidos essenciais também tem muito trabalho positivo a respeito. Carboidrato, sim, óbvio, tem. número um. É. Número um. Aí você tem a questão de suplementação de proteína no pós, mas que não precisa ser proteína comprada em pó. Basta você ter um nutricionista que saiba te passar uma receita decente do que Sim, consumir sim. num pós-treino, Isso né? também, André, vai depender também do tipo de modalidade que o atleta, que o praticante faz, né? Que é a necessidade calórica, a necessidade de carga E, proteica on, para e um onde ele vai esporte estar também. e onde. E onde ele vai estar. De repente o cara está saindo da natação na beira da piscina e já vai emendar uma musculação. Ele não vai passar em casa para comer ovo Isso, mexido, exato. Perfeito, perfeito, né? Então, cada caso é um caso, tem que ser super perfeito, personalizado. perfeito. Ó, a Andréia me perguntando, ó, ó aqui, Andréia, ó. É, com essa aqui que eu tava no Tarja Preta, ó. Isso, exato. Ela mesma. É com essa daqui. Deixa eu ver aqui Essa camisa tá mais. famosa. Se olhar no seu Instagram, tem mais ela do que você. Que sempre você tá com ela. É a pele, segunda pele já. É, exatamente. Tinha Ah, muita gente quem perguntando, André, quiser, sobre cafeína também. quem quiser me Com adiciona no certeza. Instagram, tira a dúvida diretamente comigo, dá pra gente marcar consulta. Quem for de São Paulo marca presencial. Quem for de Salvador, eu deixo o Sim, Rafa montar a minha agenda aí. com E aí eu certeza. vou para Salvador. Não, é verdade, Certo, eu vou para certo. Salvador, por que não? A De gente, repente a gente marca um, dois dias, a gente marca um, dois dias com uma galera e eu vou para Salvador show de bola. e atendo a galera daí. A gente, naquele início de conversa, eu estava querendo ver, junto com a Federação Baiana, de trazer você para cá. Não lembro se a gente chegou nessa parte. Quero trazer você para cá, para Salvador, para poder, Que na legal. abertura do campeonato, só que aconteceu a pandemia, na abertura do campeonato, final de semana antes, reunir os atletas e como palestra, e depois, quem quisesse fazer a consulta, abrir com você a agenda. Outra coisa, você ainda continua fazendo atendimento online, o conselho ainda está liberando, ou não está mais? Não, o conselho está liberando sim agora. Antes da pandemia,
a consulta online era permitida desde que a primeira consulta fosse presencial. Ah, pronto, eu não sabia. Entendeu? Então, as consultas subsequentes, elas podem ser online. Agora, na pandemia, para ninguém ter que ficar se deslocando para cidades Sim, adjacentes por causa de nutricionista ou dentro da própria cidade, eles estão liberando a consulta online, sim. Que os nutricionistas, de um modo geral, defendem. Então, pode ser até que mude um pouco as regras aí no pós-pandemia. vamos ver, Que mas seria ótimo. é, Seria ótimo, porque com a minha experiência que eu tive dos online na pandemia, cara, a única coisa que você perde é a questão das medidas, sim, sim. né? Mas a qualidade da consulta não perde em nada. E com isso, e dependente da cidade, ele consegue, dependendo da cidade, ele consegue até um profissional que ele queira depois fazer uma avaliação antropométrica, uma coisa, e te passava os resultados, Exato, né? exato. Então, galera, fica a dica aí, quem quiser, tanto no meu canal, ou do canal do próprio André, a oportunidade, né? Falar com um cara que já viveu na prática como atleta e agora como profissional, podendo te ajudar na questão de nutricional, tanto para você aumentar a performance, para você perder peso, para você se manter dentro do pelotão, né, que é super, super importante, ou o corredor, o pessoal que faz triatlo, ou então, porque o canal aqui, André, eu estou mudando meio que o segmento, porque eu continuo ainda com a parte do ciclismo, estou treinando atleta daqui do Brasil e estou treinando atleta até fora, mas também sempre eu trabalhei com o público de academias, de ginástica com peso do próprio corpo, com o público que ama o emagrecimento, vamos dizer assim, né? Que quer emagrecer, quer emagrecer. Então, eu estava abrindo outro canal, todo mundo, não, Rafa, deixa que a gente também já faz o ciclismo. Então, terminou que eu estou lançando outro produto agora, que vai ser uma plataforma digital que vai trabalhar com emagrecimento. E depois eu até vou te fazer um convite. E vai ser muito legal. Então, quem quiser participar, já fica ligado aqui no canal. Quem quiser também falar com o André e que não segue a ele, corre, segue lá que tem muita coisa boa. Inclusive, você tem gerado bastante conteúdo no seu Instagram ultimamente, né? Botando informação, tem feito live também, abordando esses temas. Exatamente, exatamente. Eu consegui uns parceiros interessantes. Eu comecei a fazer uma academia de um cliente que treina comigo, na mesma assessoria que eu. Ele tem uma academia de eletroestimulação. Ah, E legal. aí, André, vamos lá. Vamos ver que tipo de melhora você vai ter pro ciclismo com a eletroestimulação. Eu fiz 3 sessões, então ainda estou numa fase de Sim, sim. adaptação e tudo mais. Eu achei bem interessante, eu achei bem interessante. Não está me gerando fadiga muscular, muito pelo contrário. Eu tô sentindo que eu estou com a tendência de recuperar mais rápido. Vamos ver. É. Vamos ver as cenas dos próximos E capítulos. por você já ter feito o E me treino de fala um força também pouco. ajuda. Então, mas eu parei de uns 2, 3 anos para cá por 2 razões. O treino de força me dificulta controle de peso. É, Eu sou muito ruim na escalada. Então eu precisava é. descer peso. E com a musculação, cara, não desce de jeito nenhum. Aí, e outra coisa, de uns anos atrás, eu saí do ciclismo e fiz corrida. E a corrida me ferrou o quadril. Aí já começa quando vai botar sobrecarga para poder fazer algum tipo No de ciclismo, excelente, tranquilo. porque o ciclismo realmente não me pega o quadril, né? Sorte. Mas para musculação pega, principalmente leg press e Isso. tal. E como a eletroestimulação você tem pouquíssimas repetições, você faz 4, 5 repetições só. Então, e 100, 200 quilos Isso. nas costas. E a, Então a articulação não pega nada. Puta, eu achei e show de bola. a própria amplitude não vai ter a sobrecarga que um peso solto pode ocasionar. Você ia me perguntar alguma coisa? Você ia falar. Eu ia te perguntar a respeito do teu trabalho. Comenta com a gente como que é o teu trabalho. Você tem atletas fora de Salvador, então você tem o atendimento online. Isso. Boa parte desses atletas é via Training Peaks. Isso. É isso? 100%. 100%. Tá. Então você 100%. trabalha com a plataforma de Training Peaks para supervisão de treino. Isso. Você tem um grupo montado Na, fisicamente aí na, em Salvador na que vocês verdade, treinam? assim, a gente começou com a assessoria aqui, que presencial,
né, que eu dava assessoria para a galera do ciclismo, só que bem antes da pandemia eu já estava trabalhando também com a parte online, né, porque o número de clientes vai crescendo, e aqui aqui em Salvador principalmente, você colocar um ponto fixo para trabalhar com esporte de endurance é complicado. Existem algumas assessorias que até hoje trabalham, mas é complicado, principalmente no retorno financeiro, porque você tem que ter uma logística muito grande. Você estava me falando que sai para treinar 4 horas. Aqui a maioria das pessoas sai para treinar 3h30 da manhã, principalmente o atleta que faz o ciclismo de estrada, 3h30, 3h40, a gente já está com o pelotão na rua. Só qual foi minha ideia depois? Eu abri vou chamar um centro de treinamento, mas era praticamente um estúdio de personal. E esse estúdio, eu estava trabalhando com atletas, a prioridade era só trabalhar com atletas, mas ele foi crescendo também, a gente começou a atender o público em geral. Só que agora, já no finalzinho da pandemia, o online, que já estava grande, explodiu. Explodiu de tal forma que hoje 99,9% de todos os meus clientes online. Mas como eu gosto e faço questão de me manter ativo, eu continuo ainda trabalhando com aquela ginástica que eu te falei, ginástica coletiva. Eu gosto de ir para a academia, de ver gente, de chegar lá e dar uma aula de ginástica, seja de spinning, ou seja uma aula com o peso do próprio corpo, uma ginástica aeróbica, vamos dizer assim. Então eu não deixo isso longe da minha vida, que me faz bem, independente do esporte, entendeu? Mas eu costumo hoje trabalhar com o Training Peaks. Eu trabalhava com a plataforma Treino Online, mas a Training Peaks chegou aí para arrebentar. Acho que a maioria dos treinadores do Brasil estão usando o Training Peaks, né? Depois do medidor de potência, que ficou mais popular, muitas pessoas têm, outras pessoas não têm. A gente consegue também realizar um trabalho com as outras zonas, pegando os testes do Training Peaks. Então, ajuda bastante. Eu tô há um ano com potencímetro, cara, É outro mundo, é a diferença bem grande. Agora, claro que um atleta que está começando, que comprou a bicicleta agora, que gosta, Rafa, não tenho condição de comprar o medidor de potência, eu posso treinar? Claro que pode, né? Até porque o que vai fazer a diferença mesmo lá na hora vai ser ele, não vai ser o aparelhinho que vai dizer. Agora, um atleta experiente, que ele já sabe o que fazer, e ele ainda tem um medidor de potência, aí o céu é o limite. Né? O céu é o limite, mas para quem está começando, a percepção de esforço e as zonas, ele sabendo controlar, a gente consegue fazer um treinamento legal. E da minha história, eu trabalhava antigamente, no meu começo, com a musculação, porque eu sou ao contrário, eu comecei do fisiculturismo, eu já competi em fisiculturismo até 18 anos, então na categoria júnior, naquela época não tinha... a categoria tinha por peso, mas a categoria júnior era subdividida só em 3 categorias por peso. Então você conseguia competir com um cara muito grande que já ia virar elite, né, que já ia virar profissional, ele com menos de 18 anos. Ou então você competia com um cara da categoria que a gente chamava de Bantam, que é o cara até 65 quilos, mas quando você vê um cara fisiculturista com 65 quilos, você acha que vai ser um cara mirudinho, desnutrido, mas não, é o cara do tamanho de um armário, porque o percentual de gordura ali baixíssimo, né? Então, eu saí do fisiculturismo, comecei a cursar a faculdade de educação física, ainda treinando a musculação, por isso que eu não consigo largar a musculação de jeito nenhum. E aí eu continuei treinando a musculação, foi quando uma amiga minha que estava abrindo uma academia, e no momento que eu estava querendo perder mais peso, comecei a colocar as aulas de bike indoor na minha vida. Eu já ia para o trabalho de bicicleta, sempre gostei de bicicleta, fazia BMX, o bicicross, mas quando eu comecei a fazer as aulas de ciclismo indoor na academia, foi quando eu me apaixonei mais por essa parte do endurance. E aí, de lá para cá, comecei um professor... Quantos anos? Isso foi em 2002. Eu tenho hoje 38 anos, 2002. Faz bastante tempo. 2002. Faz bastante tempo. Aí foi show de bola. O ciclismo entrou na minha vida em 95. Imagine. Aí, tá vendo? E pior que não, isso vicia. Aí hoje, quando eu recebo a notícia, Rafa, você não pode mais treinar para competir. Eu, não, mas eu quero treinar, eu quero fazer. Rafa, não pode. Então, quando a gente vai lá, eu tenho que fazer o ecocardiograma em 6 e 6 meses para ver o desgaste da válvula. E aí, quando a gente começou a olhar agora, falou, olha, você pode andar de bicicleta, tem que acompanhar a galera,
mas você já não vai ter o desempenho que você tinha antes da cirurgia. Fiz a cirurgia em 2014. E hoje, com a válvula já desgastada, aí que eu não tenho desempenho nem de 2014. Porque quando você bota a válvula, você consegue fazer tudo que uma pessoa normal faria, só que com desempenho um pouquinho menor. Agora, com ela desgastada, você começa a cansar mais cedo, a frequência cardíaca sobe muito, você fica ofegante, porque tem um déficit cardíaco. Né? Você não consegue. Aparece o sopro, é isso? Muito Acontece alto, o sopro? muito alto, o sopro muito alto. Então você fica com insuficiência cardíaca. E a minha ainda foi na aórtica e, enfim. Então hoje eu posso fazer um treino de musculação pesado, consigo treinar tranquilo, mas quando você vai pegar a bicicleta e por você ser conhecido, teus amigos e teus alunos, quando você entra com a bicicleta na rua, chega bora, quando você vai ver, você está lá subindo a ladeira para não sobrar, ou então até sobra porque está morrendo, e aí você só fez gastar a sua válvula e não vai conseguir acompanhar. Então eu resolvi tirar o pé, dou um giro aqui de bicicleta ainda, saio com a galera, com alguns alunos, assim que eu treino atleta daqui de Salvador também, mas não presencial, via Training Peaks, porque eu não consigo atender as pessoas, não consigo ter tempo, né? E aí, pronto, é isso. Legal, ótimo. Então, minha experiência com Training Peaks também é muito positiva. Eu já fiz curso de Training Peaks, então eu sei mexer na plataforma, mas a questão é, eu como nutricionista, eu tenho grandes vantagens porque eu sei analisar uma planilha de Training Peaks. Então eu olho lá o gráfico, o gráfico principal, Management Chart, eu consigo ver qual é o nível de condicionamento do cara, se os treinos do cara costumam ir mais para a zona 4, para a zona 5, ou se ficam na zona 1, zona 2, para eu saber que tipo de reposição que eu vou precisar fazer. Perfeito, se eu vou fazer só uma reposição, se eu vou fazer só uma reposição hídrica e sais, ou se eu vou começar a colocar carboidrato, ou se eu vou colocar um extra num pós-treino, ou se eu vou colocar creatina porque o cara treina muita intensidade com repetições de tiros, né? Então, realmente eu tiro muito proveito do Training Peaks para o meu uso nutricional. E é bom, né, que você sai na frente de um bocado de nutricionista que às vezes lógico, tem que ter... lógico. Muito bom, muito bem. André, eu vi que você também tem eu não sei se é um produto digital ou uma coisa desse tipo, um estilo de trabalho, tem até uma logomarca sua, alguma coisa X no seu... Você trabalha com algum produto digital? Hoje você oferece algum curso, alguma coisa desse tipo? Não. Eu tenho um curso em que eu sou convidado 1 ou 2 vezes por ano para dar curso de nutrição esportiva de um dia. Tá encerrando aí? Não. Só estava olhando aqui, a ver se eu consigo abrir aqui em outra página para ver se tinha você. Mas sim, fale. Então, eu dou um curso 1 ou 2 vezes por ano de nutrição esportiva, voltado para nutricionistas. Sim. Educador físico, que também tenha uma maior noção de fisiologia do exercício e tudo mais também, super bem-vindos. E agora essa questão digital, não. Tem a nutrição online, certo. Mas trabalho digital eu não sei o que é esse X aí que você está falando. Então depois eu vou olhar aqui, eu posso ter me atrapalhado também, né? Mas já que você não trabalha ainda com essa parte digital, lembra que quando eu entrei em contato com você, eu falei, depois eu tenho uma segunda proposta para te fazer. Eu falei, mas depois a gente conversa. Então depois eu vou te fazer uma proposta. De hoje para amanhã vai chegar lá na sua caixa de mensagem. Olha porque eu já vi que curioso. Coisa boa para a gente. Coisa muito boa, muito boa. Apesar de que você já trabalha com nutrição, já tem noção do Training Peaks, então vai ficar muito mais fácil, até para a gente poder atender em escala, né? A gente já está falando de negócios até na live. Atender em escala. Tá bom. Deixa para outra hora, Depois a gente conta na live o resultado do trabalho. Exatamente. Todo mundo vai gostar. Mas está encerrando aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o tempo. E antes de encerrar, eu gostaria de te agradecer de novo, do fundo do coração, por você ter aceitado esse convite, a gente bater esse papo aqui. E você, mais uma vez, deixar seu contato para a galera que quer entrar em contato, que eu sei com certeza que as pessoas depois vão ficar aqui, Rafa, eu quero falar com ele, quero... Então, já deixa seu contato, se quiser deixar o telefone, então
a pessoa fala com você no Instagram? Como é que é? Perfeito. Eu acho que o Instagram é o melhor caminho. Lá tem o meu telefone e o meu Instagram é andré.pellegrini.nutri, né? Então vocês conseguem acessar super fácil isso, não tem problema nenhum. Podem me mandar mensagem por lá e podem usar o WhatsApp que tem o número na bio. Show de bola, show de bola. Então, quem aparecer aqui, com certeza, já tem minha indicação também aí para André, que eu sou fã. Sou fã. E aí te convidar já, para quando a gente colocar aquele projeto no ar, das voltas aqui, independente da segunda proposta, a Federação Baiana, que eu faço parte também da Federação Baiana de Ciclismo, quando a Federação conseguir voltar com as competições, e a gente tentar colocar sua vinda para cá, para Salvador, e você mostrar esse conhecimento todo para a galera aqui. Excelente. Eu vou querer fazer um pedal com vocês aí, o mais breve possível. Show de bola. Eu vou atrás que eu vou de moto. Eu vou olhando. Mas valeu. Então, Só não vai filmar, senão a polícia para, igual o Zanata. Exato, né? não pode, principalmente para emitir. Mas, para quem gostou da live, a gente vai estar deixando aqui gravada no meu perfil. Depois, André, se eu conseguir baixar ela, porque às vezes o Instagram fica sacaneando a gente e não deixa a gente salvar. Mas eu te mando, se você quiser repostar, também no seu canal do YouTube, que é muito forte, pelo que eu estou vendo lá. Seu canal do YouTube, show de bola, sempre está botando os vídeos lá, informação para a galera, então a gente divulga. Quem quiser, show de bola. Então, meu irmão, muito obrigado, viu? Um forte abraço a todos. Excelente. Excelente. Valeu então, André. Obrigado pela oportunidade. E vamos marcar mais uma. Vamos marcar mais uma em breve, porque o pessoal gostou e eu adoro também falar bastante. Show de bola. É bom que a gente conversa. Valeu, André. Obrigadão. Até mais. Parabéns. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.